Tive a grande alegria de estar com os irmãos, compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração. Acredito que Deus tem falado grandemente comigo e tudo isso é fruto dele, nada é para o meu endurecimento. Vou compartilhar um pouco uma história comum, talvez alguns irmãos tenham passado a ler na Bíblia, mas talvez não com um nível de detalhamento que eu proponho trazer para os irmãos. Lá em 2 Samuel 5, versículos 6 ao 10, vai falar sobre a conquista de Jerusalém. É uma mensagem do tipo expositiva, então a gente vai se prender muito ao contexto, à história. A gente vai descobrir através do texto, também em outros textos que mandam nesse contexto aqui, nesse texto específico. Todos acharam? E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Senhor Deus, mais uma vez, me coloco à tua disposição, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento dos irmãos, assim como o Senhor abriu ao meu, Pai. Eu coloco toda a minha faculdade cognitiva, intelectual e também as minhas emoções, para que o Senhor faça a sua obra. Desta maneira eu coloco também cada irmão especificamente, Senhor Deus, que também louve o Senhor com todas as forças, com todo o seu intelecto, com todo o seu coração, com todas as suas forças, Pai. Que toda fortaleza proveniente do inimigo seja destruída, assim como também o Senhor garantiu a vitória para Jerusalém através, Pai, de um canal subterrâneo, que assim, Pai, o Senhor possa soprar do nosso ouvido, possamos receber mais, cada vez mais e mais de Ti. Essa oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de trabalhar muito com perguntas, porque Deus, Ele ocasiona muito perguntas dentro do meu coração. Então é um modo específico que Deus trabalha comigo, é um modo um pouco de professor. Então eu começo perguntando: qual era o contexto de Jerusalém, dos jebuseus, dentro da terra de Israel? Qual que era a importância, a significância, qual era o contexto específico de Jerusalém dentro da terra prometida? Então, se a gente recordar, o povo passa de 400 anos no Egito, Josué vem, conquista a terra prometida, depois dos 40 anos do deserto, rebelião, todas aquelas histórias que os irmãos conhecem. Tem o período dos juízes, tem Samuel, tem Saul, mas até então Jerusalém ela tem um importante contexto dentro da terra prometida. A gente já percebeu, já deu um spoiler para os irmãos, mas Jerusalém, geograficamente, na terra prometida, ela fica bem no centro. Se os irmãos pegarem o mapa do Velho Testamento e ver a porção, cada tribo dividida, Jerusalém ficava no meio, ficava no território de Benjamim, mas era uma cidade bem central. Então Josué, ele ocasiona ali vitórias após vitórias dentro das imediações, dentro da terra prometida. Porém, ele não conquista Jerusalém. A gente percebe isso em Josué 10, tem uma luta de 5 reis contra o povo gibeonita, que fez uma aliança com o povo de Israel, uma aliança baseada na mentira, mas como Josué deu a sua palavra, ele vai socorrer os gibeonitas e ganha esses 5 reis. Um desses reis é chamado Adoni-Bezeque. Não é especificamente um nome, mas é um título. Como o faraó é para o Egito, Adoni-Zedeque é o rei para os jebuseus, para Jerusalém. Não é um nome específico. A gente vê Adoni-Bezeque sendo mencionado também em outros contextos.
a gente percebe que Josué 15, 63, aí eu peço para o Nicole abrir, eu peço para o irmão Gabriel abrir em Juízes 1, 21, para comprovar que apesar do povo estar na terra prometida, eles não conquistaram ela totalmente. Algumas porções, em Jerusalém específico, vai ser mencionado também, para colaborar com a nossa explicação. Josué 15, 63 e Juízes 1, 21. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. E Juízes 1, 21. Já os benjamitas não expulsaram os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Por isso, até o dia de hoje, os jebuseus vivem ali com os benjamitas. Não, tá bom. Então é só para deixar claro que Jerusalém ela não foi conquistada. Existe vitória sobre o rei de Jerusalém, mas não há a conquista da cidade de Jerusalém. A conquista só vem mediante esse texto que eu abri para os irmãos em 2 Samuel 5 e também em 1 Crônicas 11, de 4 a 9. Se passaram ali, desde que Josué começou a entrar na Terra Prometida até a conquista de Jerusalém, 400 anos, ou 402, se os irmãos forem mais rigorosos. Mas por que a conquista de Jerusalém é importante? A gente já sabe que Jerusalém foi a capital do povo de Israel, mas retrocedendo um pouco e percebendo na história, Jerusalém, em primeiro lugar, tem 4 motivos. É um lugar neutro. Lugar neutro por quê? Já havia ali uma certa, um clima meio hostil, uma rivalidade, porque Saul morre em batalha, mas o trono automaticamente vinha para o segundo ungido, que era Davi. Não foi Jonatas, porque também morreu na batalha, mas o trono saía da casa de Saul para a casa de Davi. E os benjamitas não recebiam isso muito bem. Alguma parcela do povo também não. No versículo 3 de 2 Samuel 5 também, vai falar que todo Israel, os anciões que representam ali a parcela importante das tribos de Israel, elas vão pedir para Davi ser rei da totalidade de Israel, porque Davi estava reinando apenas em Hebrom, apenas na região da Judéia. Então, Hebrom é uma cidade na região da Judéia, da sua tribo, Davi da tribo de Judá. Então, ali era um momento propício, estratégico, politicamente oportuno para Davi se posicionar. E assim ele faz. Um lugar neutro, porque é cômodo ficar em Hebrom. Davi já tinha governado 7 anos ali, até que os anciãos vão até ele pedir para que ele lidere sobre todo Israel. Então, Jerusalém significa lugar neutro. Ele vai conquistar uma cidade que é protegida, é fortificada, um território que ainda não havia sido conquistado para toda a nação, bem no centro de Israel. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, é um lugar neutro, para acabar com essas rivalidades. Essas rivalidades, elas vêm se perpetuando, a gente percebe desde o início, com Raquel e Lia, com José e seus irmãos. Então, pensar que Davi era uma figura unânime em Israel é um pouco forçado demais. Então, Davi tinha sim uma certa rejeição, não de todos, mas pelo menos de uma parcela. Então, a conquista de Jerusalém passa uma mensagem: eu quero governar para toda a nação, eu quero governar para todos. Então, em primeiro lugar, a gente percebe que Davi ele é um bom estrategista. E a segunda importância de Jerusalém é o termo de logística, rotas. Jerusalém fica bem no ponto crucial ali, que é um corredor que liga África, Ásia e Europa. Havia muito movimento de rota ali, comércio, então era um ponto bastante importante. O terceiro ponto é que Jerusalém é uma cidade muito fortificada. Eu passei para os irmãos no grupo a respeito de uma projeção do que seria a Jerusalém dos jebuseus na época de Davi. Os irmãos conseguiram abrir no grupo? Mas em resumo, os irmãos podem acompanhar depois. Jerusalém, ela fica situada no topo do monte. Então, ao sul tem o Vale de Rinom,
A leste fica o Vale de Cedron, a oeste, à esquerda, o Vale Central e o Monte das Oliveiras à frente. Então, a minha vanguarda, a minha retaguarda e as minhas laterais estão bem guardadas. Por quê? Existe um vale, geograficamente, que me protege já. Aliado a isso, eles construíram muralhas. Então, estima-se que naquela época, essa altura chegaria em alguns pontos a 60 metros. De 30 a 60 metros. Então, o condomínio onde eu moro hoje, estou no 15º andar, mas são 16, em torno de 48 metros. Existia pontos ali da cidade que chegavam a 60, superior ao prédio que eu moro hoje. Para os irmãos perceberem que era difícil. Aos olhos naturais, era difícil conquistar Jerusalém. Então, por isso que ela passou tanto tempo sem ser conquistada, porque era realmente muito difícil. A gente percebe nas palavras do rei que ele zomba de Davi. Ele está seguro. Assim, os cegos e os coxos vão te repelir, você não tem chance contra mim. E a única face, a face norte, ela tem a fortaleza de Sião, que protege a cidade, porque ali era o único caminho, teoricamente, que o rei estava contando que viria o ataque. E por último, tinha um abastecimento contínuo de água. Tem a fonte de Gion até hoje, em Jerusalém. Ela jorra água de dentro da rocha. Então, os jebuseus, percebendo isso, eles fazem uma fortaleza protegendo também essa fonte. Então, eles fazem um anexo, né? Eu sou Jerusalém, e aqui está a fonte, eles fazem um anexo cobrindo para que os inimigos não venham acessar essa fonte, porque uma cidade que já é fortificada fica ainda mais difícil conquistar quando a cidade tem um abastecimento de água natural, uma fonte natural que irriga toda a cidade e supre a necessidade de água. Agora, a visão além do literal, que os irmãos estão esperando. Quem são os jebuseus nos dias de hoje? Os jebuseus são os inimigos espirituais, forças espirituais da maldade. Assim como o rei teve a segurança, a petulância, a arrogância, o orgulho de falar os cegos e os coxos te referirão, assim também muitas vezes informações que chegam ao nosso coração, sugestões, pensamentos, dizendo que você não é capaz. Você é incapaz de andar com Deus, você é coxo. Você é incapaz de ver Deus, você é cego espiritualmente. Inimigos espirituais tentando nos afligir, tentando fazer com que a nossa segurança em Deus seja abalada. Então eles vão zombar de nós, eles vão falar muitas coisas, sugestionamentos que vão contra a nossa identidade em Deus. Isso faz parte da guerra, é o campo de batalha. A nossa mente é o campo de batalha a todo momento. A gente não pensa apenas ou sempre naquilo que desejamos pensar. Existem outros pensamentos que chegam ao nosso coração, à nossa mente, e é nosso dever filtrar, criticar todo esse pensamento e levar em submissão a Cristo, conforme tem sido domingo passado, retrasado, o pastor abriu lá em 2 Coríntios 10, falando que todo pensamento, toda sabedoria que se levante contra Deus deve ser levado em submissão a Cristo, para ser provado. Então a gente percebe que muitas pessoas, quando a gente vai falar também a respeito de Deus, de Jesus, elas ficam como? Na defensiva. Assim como os jebuseus estavam na defensiva, na guerra, eles não atacam, eles esperam no seu fronte, na sua fortaleza. Então a gente pode ter a segurança, 100%, que quando a gente trata de assuntos espirituais e as pessoas ficam na defensiva, isso é uma atitude de uma pessoa arrogante, orgulhosa. Uma pessoa que fica na defensiva, ela é como um jebuseu em cima da sua morada. Ela abraça ali todo o sistema de crença que foi sugerido a ele, e ele abraça. Então, quando a gente vai falar sobre Jesus, fica na defensiva, não consegue ver o seu erro, desvia para proteger a sua imagem, ataca. Então a gente percebe que os jebuseus, eles são também pessoas que não conseguem aceitar a voz, muitas vezes, do evangelho que a gente tenta ministrar na vida deles. Então todo comportamento defensivo é um comportamento arrogante. Cego e incapaz. Muitas vezes a gente vai ouvir isso de diferentes maneiras
na nossa mente. Mas Deus não nos chama para que a gente veja Ele. Uma das premissas básicas que a gente não consegue ver Deus, não consegue contemplar Deus. O inimigo, ele é muito astuto. Desde muito cedo eu aprendi que ele trabalha tanto na mentira demasiada, ele mente muito, mas ele também se utiliza da meia-verdade. Aqui, nesse caso, é uma meia-verdade. Porque, de fato, nós somos cegos, nós somos incapazes de andar com Deus, mas isso na condição sem Cristo. Mas Deus sempre ministra aos nossos corações e temos outros sentidos de perceber o agir dele. Se isso chega ao nosso coração, e chegou no coração de Davi, ele teve a segurança de dizer: cego e incapaz, coxo eu posso até ser, mas eu não sou surdo. Eu escuto a voz de Deus. E eu sei que nunca foi por mérito, e sempre foi pela graça de Deus. Isso é posicionamento. Isso é saber que as emoções não devem guiar o nosso proceder, a nossa caminhada. A humildade de Davi, ela passa por isso. Provérbios 16:5. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. A gente percebe que Davi ele tem esse comportamento. Ele sabe que todo o sucesso que ele tem não é por mérito, é porque ele sabe escutar a voz de Deus, ele sabe se guiar, ele se permite conduzir pela voz de Deus. Ele não se guia pelas suas emoções, ele não se guia pela sua razão, mas ele se guia sempre pela voz de Deus e sabe que é sempre pela graça dele, nunca por mérito, nunca pela força do braço, mas sempre pela graça de Deus. Isso também vai de encontro com a ministração que eu ministrei na última quarta-feira, isso já faz acho que um mês. A primeira bem-aventurança, os irmãos sabem de cor? Primeira bem-aventurança, lá em Mateus 5. Bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente vai utilizar essa imagem também. Jesus, naquele cenário, via muitos pobres financeiramente. Ele percebe que maior do que a pobreza que a gente deve ter financeiramente, na verdade a gente não deve ser pobre financeiramente, mas a pobreza que ele queria destacar é a pobreza espiritual. Um espírito humilde, que não confia no seu próprio braço. Então o pobre humilde de espírito reconhece. Quando eu falo de humildade de espírito, eu consigo ter 3 premissas básicas, bem alicerçadas na minha mente, eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira premissa: a gente reconhece os nossos limites, a nossa capacidade. Segundo, a gente tem uma disposição correta numa autoridade superior, que é de Deus. E terceiro, a gente consegue usufruir, desfrutar dessa capacidade que não está em nós, mas que está em Deus ou nos outros. Sempre, quando eu falo de humildade, eu tenho sempre bem estabelecido isso na minha mente. Eu preciso reconhecer os meus limites, os limites da minha capacidade, da minha autoridade. Eu preciso me submeter e ter uma disposição correta de submissão a essa autoridade superior. Eu preciso desfrutar dessa autoridade superior, que é o ministro que fala e tem autoridade sobre a minha vida. Então, por exemplo, no campo material, numa blitz, um juiz chega na blitz e é interpelado pelo policial para fazer os procedimentos corretos ali. Se o juiz se apoiar na sua autoridade, embora seja errado, ele pode não reconhecer os limites da sua autoridade, porque ele tem que se submeter à autoridade policial local, naquele momento. A autoridade local, o policial, ela tem todo o poder da autoridade para fazer com que ele seja classificado como uma pessoa comum, cidadão comum. O juiz não deve ter privilégios na blitz. Quando ele passa, ele pode reconhecer isso. No último aspecto, ele não consegue muitas vezes usufruir, ele não consegue encontrar valor, porque arrogantemente ele pode pensar consigo: o que esse policial quer? Me interrogar, atrasar ao meu lado, eu estou atrasado, tenho compromisso. Então, uma atitude humilde, ela sempre deve passar
que ele desfrute, usufruir da autoridade que é ministro na sua vida. No contexto da igreja, a gente tem muitos líderes, a gente consegue muitas vezes se submeter ao líder, mas muitas vezes a gente não consegue usufruir da autoridade que ela tem sobre a nossa vida. Muitas pessoas conseguem ouvir o que o pastor diz, mas às vezes não assimilam, não conseguem usufruir da autoridade que Deus colocou sobre a vida dele e desfrutar daquilo que Deus colocou no coração do pastor. Isso não é ser humilde. Humilde passa por esses 3 aspectos: reconhecer os limites, ter uma submissão correta diante da autoridade superior e desfrutar ali daquilo que está sendo ministrado. Eu consigo ter prazer naquilo que é ministrado sobre a minha vida. Isso é humildade de espírito, ou ser pobre em espírito. No caso de Davi, ele consegue ter temor e humildade de espírito. Por quê? Porque quando os jebuseus eles falam a respeito de que ele é cego, de que ele é coxo, isso é uma mensagem quase indireta. Por quê? O meu cego, o meu coxo consegue te repelir, Davi. Então quer dizer o quê? Eu não consigo estar à altura nem do cego, nem do coxo dos jebuseus. Ele está me colocando abaixo. Então ele está me chamando diretamente que eu não sou digno ou não tenho capacidade, porque os piores homens da frente de batalha dos jebuseus são superiores a mim. Davi não cai nessa sugestão e reconhece que realmente existe uma fortaleza pelos braços. Se ele enfrentar diretamente pelo lado norte, ele vai sucumbir. Então ele clama a Deus por misericórdia, ele clama porque ele realmente não consegue ver saída. Em Jerusalém, depois que ela é conquistada, eu trago essa imagem, ela se torna a capital, certo? Ela é a capital de Israel, de todo o reino. E a capital sai todos os desígnios. O rumo da nação, ela é ditado pelo que acontece na capital. Jerusalém é essa capital. E a capital do nosso coração? É o coração. Jerusalém faz uma analogia direta ao nosso coração. Dali procedem as fontes de vida. Onde está isso? Qual o texto bíblico? Os irmãos conhecem? Provérbios, né? 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a gente percebe que quando temor e humildade se unem, Deus fala. Deus fala ao nosso coração. Mesmo que nosso coração esteja repleto de fortalezas, e o inimigo esteja cercando nosso coração, para que a gente não tome, não conquiste o coração, entregue esse coração a Deus, quando humildade e temor se unem, Deus fala e abre caminho para que a gente consiga colocar todo o nosso coração, todo o nosso ser em submissão a Ele. Uma coisa que a gente percebe em Jó é a gente saber de ouvir falar. Outra coisa bem diferente é quando os nossos olhos conseguem contemplar Deus em nossa vida, nas ações que Ele faz em nossa vida. Se a gente recordar, antes dessa batalha de Jerusalém, Davi ele tem um período em que ele foge, ele é fugitivo de quem? Do rei Saul. O rei Saul, um endemoniado, queria matá-lo, porque ele sabia que Davi seria o sucessor dele. Saul se apega ao trono. E para onde Davi foge? Ele foge para o deserto, uma região de deserto e cavernas. Se a gente estuda a geografia local de Israel, a gente percebe que muitas rochas estão cercando ali em quase todo o território de Israel. E muitas rochas, muitos montes, eles são cársticos, no sentido de que são rochas solúveis. Os irmãos conseguem compreender? Por exemplo, bonito são rochas solúveis, são rochas que, pela ação da água, a água causa erosão. Isso é uma rocha kárstica. Então, tem a colina, tem a duona. Duona é o buraco das araras.
é uma rocha também solúvel. Ela sofre ali interferência da água. O seu aspecto é mudado, rochas são cortadas, cavernas são abertas pelo fluir da água. A fonte da água que jorra ali muitas vezes dentro da rocha, ela abre um caminho dentro dela, que pode ocasionar tanto a fissura, quanto cavernas, grutas, buraco da arara. Então, rochas que são solúveis e quando existe a ação da água, causa esse desenho, muitas vezes que a gente compreende ali na geografia local. Então, um objetivo direto na fuga de Davi era provar que o seu discurso era verdadeiro. Eu amo o rei. Eu também estou disposto a sofrer por amor pelo rei. E o segundo aspecto, que muitas vezes ele não viu de imediato, é que Deus estava trabalhando nele a experiência de vida, a experiência de campo. Davi, ao se movimentar pelo deserto, pelas rochas, pelas cavernas, buscar água no deserto, que é muito difícil, ele observava certamente as rochas. Ele percebia que muitas vezes as rochas, uma fissura, ela não era a fonte, mas era o ponto final de um canal subterrâneo que conduz até a fonte. Era essa a explicação que o texto de 2 Samuel traz. Davi tem um entendimento que havia ali um canal subterrâneo, como diz em algumas versões. Ele tinha fé e depositava que a experiência que ele adquiriu, agora colocado em submissão a Deus, ele consegue encontrar uma saída. Ele não vai combater de frente. Ele vai achar, ele vai mapear, ele vai investigar ao entorno de Jerusalém para achar essa brecha. Porque através dessa brecha, ele tem a fé e a confiança que Deus dará a vitória. Então isso é muito difícil de compreender muitas vezes quando você está numa situação que não entende. Davi muitas vezes, quando fugia, ele não tinha esse entendimento de que os ensinos que ele estava tendo no deserto, de maneira prática, de sobrevivência, aquela sobrevivência se tornaria um caminho de vitória. Então muitas vezes em nossa vida Deus está fazendo a obra, Ele utiliza daquilo que é curioso, daquilo que a gente salta nossos olhos, um ambiente cheio de deserto, mas existe vida, existe um caminho verde por ali, e onde é verde a vida, e ali havia água. Ele descobrindo, investigando, ele descobria que muitas vezes a brecha na rocha não era o ponto final, mas era um caminho inicial onde levava ele para a fonte natural, o princípio. Então a gente percebeu que em Jerusalém, eu falei que existe até hoje a fonte de Gion, e essa rocha, ela brota água da rocha. A gente percebe que essa imagem, ela não é inédita, brotar a água da rocha. Isso já veio antes, onde? Com Moisés. Fala a Moisés a rocha, que ela brotará água. A gente percebe na mulher samaritana, eu vou ler o texto depois, mas essa rocha sempre é Jesus. Uma rocha que ela não apenas proporciona vida, mas ela abre caminho para a sua vitória. Entender isso é muito importante, porque o inimigo ele tenta criar essas fortalezas para que a gente não enxergue essas brechas, para que a gente caia nessa armadilha de sementes lançadas, de palavras proferidas da nossa boca, de palavras proferidas contra nós, de outras pessoas, para erguer fortalezas. Uma semente lançada, a palavra é uma semente lançada, ela ocasiona raiz. Se você não critica, não duvida daquela palavra, aquela palavra ela vai encontrar raiz no seu coração. Isso vai ocasionar um bloqueio, muitas vezes, de ouvir com claridade a voz de Deus. E uma vez que foi encontrado essa brecha na rocha, esse caminho, ele não é claro, não tem luz natural. Os irmãos podem pesquisar no YouTube, vai falar como Davi conquistou Jerusalém de Ali, Israel com Ali. Ela vai falar, ela vai trazer, ela vai fazer esse caminho, esse percurso onde Davi passou. Ali ela passa
tem lâmpadas, você consegue ver claramente. Mas você percebe que naquela época não existia energia elétrica, não existia lâmpada. Então, um passo é você descobrir a brecha. O outro passo, diferente, é você entrar nesse caminho que Deus te propõe. Assim como Deus falou que a porta é estreita, o caminho lá também é estreito. Não dá para passar lado a lado em dois. O caminho é individual. Tem trechos que são 50 centímetros. 50 centímetros da ponta do meu dedo ao meu cotovelo. Alguns deixam 70, mas não dá para passar duas pessoas. O caminho, ele não é direto, ele faz curvas. É necessário tocha, é necessário fogo de Deus, é necessário lamparina, azeite, unção, para que a gente seja conduzido corretamente nesse caminho. A água, ela sempre vai estar em contato conosco. O caminho é difícil, é sinuoso, é íngreme, mas à medida que a gente avança, a gente consegue perceber que a fonte está cada vez mais perto. A gente consegue escutar com clareza a voz de Deus. Então, uma coisa é a brecha identificada. É por ali o caminho da vitória. Outra coisa é trilhar esse caminho, continuar em obediência, continuar em temor e humildade, onde não há luz natural, onde você não consegue enxergar, onde você anda muitas vezes como coxo, porque havia trechos ali que não seriam fáceis. Muitas vezes você teria que abaixar, rastejar. Existe em alguns pontos uma incapacidade de se progredir como a gente gostaria que fosse, mas sempre haverá o som das águas. E a cada vez que a gente avança pela orientação do Espírito Santo, a gente consegue ter a clareza, aumenta o som da voz de Deus em nossa vida. Esse é um percurso de fé que a gente também precisa ter. Então Davi, ele teve fé que daquela brecha conduziria para a vitória, mas uma vez dentro desse canal, essa fé precisa permanecer, precisa continuar, é preciso avançar, não retroceder. Números 20, versículo 8: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Provérbios 4, 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. João 4, 10 e 13 e 14. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e eu lhe daria água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui mais uma vez, em João 4, Jesus se apresenta como a fonte verdadeira, a fonte onde flui a água que, se ouvida, se obedecida, a gente consegue experimentar e a gente jorra, a gente salta para a vida eterna, uma vida espiritual que Deus se agrada. Então Ele é a fonte verdadeira. Por mais que exista fortalezas, barreiras, colinas em nosso coração ou no coração de terceiros, de pessoas amadas, sempre haverá ali uma fonte. Isso Deus colocou como dom dele. Essa percepção, a voz de Deus, todos nós escutamos, mesmo quando a gente não aceita ainda, ou a gente não tem ainda a correta compreensão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa voz, ela está no nosso coração, de todos. O que acontece com Jesus é que o diabo não tem mais domínio sobre nós. A gente consegue ouvir cada vez mais claramente a voz de Deus. Então a gente consegue perceber que essa voz, que é a voz de Deus, ela é dom de Deus, ela não é algo que possa ser por mérito. Assim como Davi, ele sabia que não era pelo mérito, era pela graça. A graça de Deus, o dom de Deus, é ouvir a própria voz dele. E ele colocou isso em cada coração.
Gênesis 2:7. Eu quero que os irmãos abram, por gentileza, para amparar essa revelação que eu falei ao coração dos irmãos. A versão que vai ser mais clara é a Corrigida Fiel. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi a última criação de Deus. Antes dele, todos os animais foram feitos. Mas especificamente, no capítulo 2, Deus abre. Ele explica o que aconteceu de diferente no ser humano. Quando Deus sopra, a alma que já existia, ela se torna vivente. Ela só se torna vivente porque Deus coloca um pedacinho dele em nós. É essa fonte que, se escutada, conduz e jorra para a vida eterna. Os animais, que alguns cientistas vão falar, eles possuem alma, eles possuem sentimento, eles possuem instinto, mas eles não possuem o sopro, o fôlego de vida que Deus coloca em nossos corações. Então isso é dom de Deus. É sobre isso que Jesus está falando em João 4. Se você conhecesse o dom de Deus, que era a fonte que estava no coração dela, e ela pedisse, a palavra que ele ministrasse no coração seria uma água viva que conduziria ela para o caminho eterno, para o reino dos céus. Essa é a correta compreensão de João 4, aliado com esses textos de Números e Provérbios. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque no seu coração Deus colocou uma parte dele, e essa parte precisa ser protegida. Agora, o nosso dever, que a gente conquistou Jerusalém, a gente conquistou, porque Deus abriu o caminho, a gente apenas trilhou e obedeceu esse caminho que Ele já abriu para nós. Nosso dever agora na fortaleza é proteger e odiar, entre aspas, como o Davi falou, os cegos e os aleijados. 2 Samuel 5:8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Toda cegueira espiritual deve ser repelida agora, que a gente tenha clareza de que temor e humildade conduzem corretamente a Deus, a voz de Deus. Agora que Jesus Cristo já dominou o nosso coração, tudo aquilo que nos leva a uma cegueira espiritual deve ser repelido. Assim, toda incapacidade ela é sanada em Cristo Jesus. Quando a gente anda nele, a gente se movimenta com firmeza e enxerga com clareza. Os irmãos possam receber essa palavra, porque a conquista de Jerusalém, ela já aconteceu. Eu só vejo convertidos aqui, mas a permanência dessa conquista vai passar por manter a fé, a humildade, o temor e essa atividade constante de repelir toda a cegueira espiritual e incapacidade, pensamentos contrários que a gente vai ser sugerido que a gente é incapaz de andar com Deus. Mas agora nós não estamos sozinhos dele, a gente está em Cristo. A gente consegue conduzir porque estamos em Cristo. Então, toda a dificuldade de andar, de se locomover, ela é sanada, porque estamos nele, alicerçado na rocha. A gente se alimenta dessa fonte natural, que é Cristo, das palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Que os irmãos possam receber essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por falar mais uma vez. Ainda, Senhor Deus, utilizando minha vida, apesar da minha vida, Senhor Deus, eu não estou à altura da sua palavra, mas em Cristo eu sei que eu consigo entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Independente, Senhor Deus, da habilidade humana, o Senhor colocou sobre cada coração o seu Espírito, que ministra ao nosso coração. Então, mediante a toda a incapacidade humana, existe e sempre existirá a graça do Senhor. O Senhor esteja conduzindo, Senhor Deus, pelo caminho que o Senhor trilhou para nós
não apenas no campo da salvação, existem outros campos que a gente precisa ouvir a sua voz, que o Senhor já preparou o caminho. Não são caminhos no plural, mas é o caminho, assim como existe o caminho certo que conduz ao Senhor e à vida eterna, existe o caminho para diferentes áreas da nossa vida. A gente precisa se santificar, a gente precisa vencer com o Senhor, e venceremos porque o Senhor já abriu esse caminho, porque a fonte é o Senhor, a palavra é o Senhor já determinou, o Senhor já proferiu promessas, que possamos ouvir cada vez mais com clareza, ou observar, identificar, investigar brechas, adentrar elas, se necessário, rastejar, mas sempre progredir com o Senhor, porque esse caminho o Senhor já abriu. Possamos ter a humildade, o temor de ouvir sempre a sua voz a todo momento, Senhor Deus, e não ser guiado por pensamentos contrários que vão contra, Senhor Deus, a toda a essência, tudo que representa o amor do Senhor, da sua santidade. Que possamos sempre ouvir a sua voz e usufruir, Pai, dessa condução que sempre traz benefício para nós. A sua glória é maravilhosa, o Senhor tem feito grandes coisas na vida dessa igreja, na minha vida. Eu te agradeço, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor Deus, e que possamos caminhar constantemente com o Senhor. Que as experiências de vida, Senhor Deus, que temos, que todas elas sejam, Senhor Deus, clarificadas na nossa mente, aos nossos olhos, para que possamos utilizar isso, assim como Davi utilizou aquele conhecimento de caverna, que conduziria para a fonte eterna. Cada um possa observar que cada experiência que vive não é por acaso, tem um propósito, que o Senhor possa estar colocando clareza aos nossos olhos, ao nosso entendimento, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor precisa que a gente assimile e progrida para o reino dos céus, para uma dimensão espiritual, que a gente possa romper e obedecer, Pai. A gente observando na imagem a Jerusalém literal, aos olhos humanos é impossível penetrar, mas porque existe o Senhor em nossas vidas, essa fonte que já abriu o caminho, a gente precisa sempre olhar com os olhos espirituais, observar e ver que através dessas experiências, com fé, temor, mansidão, humildade, a gente vai progredir, que o Senhor está conosco. Possamos, Senhor Deus, ter sempre esse coração reverente, temeroso, obediente e humilde. Essa é a oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Igreja. Deixa eu só fazer um comentário aqui no final, só pelo cuidado que a gente tem que ter com essa questão da internet hoje em dia. A palavra que o Mateus ministrou foi perfeita, não precisa de retoque nem de complementação, foi no ponto. Mas quando ele falou de desprezar aleijado e cego, nós temos que ter cuidado com quem está ouvindo isso, pode achar que é uma palavra de preconceito a pessoas deficientes ou que tem alguma deficiência física, porque hoje em dia tudo é preconceito. Então é importante, eu quero deixar destacado bem no final do vídeo isso, e quando ele disse isso, ele está falando de um contexto daquela época e que se aplica a nós hoje de forma espiritual. Então a igreja é para todos. Então se entrar um aleijado aqui, se entrar um cego aqui, se entrar alguém aqui com qualquer deficiência, essa pessoa ela será tratada com o mesmo valor que uma outra pessoa que não tem nenhuma deficiência é tratada. O valor dela é inteiramente igual ao dos demais. Então, quando Mateus, eu acho que ele deixou claro isso, mas eu, como pastor, eu quero deixar isso no final do vídeo registrado, porque hoje em dia a gente tem que cuidar dos detalhes, né? Então, ele falou sobre essa questão de nós não aceitarmos na nossa Jerusalém espiritual, a cegueira espiritual, deficiências espirituais que nos impeçam de ser mais para Deus do que a gente pode ser. Claro que lá no contexto de Davi, a figura do cego e do aleijado foi usada como um referencial de zombaria, né, contra Davi e seus soldados. Então Davi estabeleceu algo específico para aquela situação, para aquele momento. Mas hoje, no contexto de igreja, né, nós, fisicamente falando, não existe discriminação, preconceito algum contra qualquer pessoa com qualquer deficiência que tenha, seja físico, emocional, né, comportamental. Todos são almas que Jesus ama e quer salvar.
Amém? Então, apenas deixando eu acho que essa explicação no final, para fechar essa pregação, foi maravilhosa, perfeita em termos de ensino, foi profunda, trouxe ao nosso coração detalhes no sentido de trazer esclarecimentos, né, que, como ele mesmo disse, vou trazer uma proposta de detalhar ao coração de vocês, coisas que vocês não estão acostumados a ver. E realmente Mateus atingiu o objetivo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.